Podcast Mulheres Reais, 4º episódio. Gente, que mulheres incríveis que estão passando por esse nosso espaço aqui, né? Que bate papos maravilhosos com o nosso chimarrão presente. E antes de apresentar a nossa convidada, porque a gente tá conversando com mulheres da região, tá? Vocês devem ter acompanhado. Mulheres de perfis diferentes, mulheres o quê? Reais, né? É o que a gente quer justamente mostrar que todas temos as nossas histórias, independente da idade, da profissão, da história de vida. E antes de tudo, então, porque senão eu já vou aqui entrando em falar de mulheres reais, porque eu amo muito, né? Eu quero agradecer os patrocinadores. Nossos bate-papos têm o nosso companheiro, que assim como na tua casa, na tua empresa, no teu dia a dia, tem que ter erva tomeleiro, né? Falou em papo, falou em roda de chimarrão, tem que ter tomeleiro. Então, quero agradecer a Ervateira Tomeleiro, que tem uma grande história aqui na nossa região, né? Vocês sabiam que a erva mate tomeleiro é exportada? Gente, pessoas do mundo inteiro consomem essa verdinha aqui, deliciosa. E, claro, ela faz parte do nosso papo e com a erva mate tomeleiro, é claro que o papo fica melhor. Então, nosso primeiro patrocinador, Tomeleiro. Contamos também com o apoio do Sicredi, que é uma instituição financeira que vai muito além de oferecer produtos e serviços bancários. É um agente de transformação. Com o Sicredi, o dinheiro movimentado fica na região, impulsionando o crescimento local, apoiando empresas, fortalecendo o agronegócio e ajudando pessoas a realizarem seus sonhos. Cada investimento, cada crédito concedido, cada projeto apoiado tem um impacto direto na vida das pessoas que vivem e trabalham ao nosso redor. No Sicredi, é ter com quem contar. E nós podemos contar com o Sicredi, é muito maravilhoso. Eu sou associada a Sicredi e amo ser. E você, se não for, vai lá no Sicredi, já abre a tua conta. E ó, tudo isso aqui é muito verdade. Sicredi. Restaurante Andréia Gourmet, a comida tem um poder afetivo único, ela aquece, aproxima, carrega memórias, exatamente como as histórias que nós contamos aqui, né? Tem tudo a ver, comida, história de mulheres, e quem tem uma história muito legal aqui em Santo Augusto é a Andréia. Então agradecemos o carinho e o apoio e o patrocínio, né? O Restaurante Andréia Gourmet oferece serviços de buffet, né? Então o restaurante abre de segunda a sábado e também faz os eventos. O teu evento com a comida da Andréia Gourmet vai ter aquele toque especial que você já sabe, né? Obrigada, Andréia. E a Ideal Planejados, como eu sempre falo, que eles fizeram aqui esse espaço, e eles têm todo um cuidado, eles têm todo um compromisso com qualquer móvel ou espaço que você queira planejar. Seja só um móvel, ou toda a tua casa, toda a tua empresa, ou só uma peça da tua casa, eles vão transformar, fazer como você quiser, com ética, com comprometimento. E assim como as nossas entrevistas, a Ideal Planejados transforma histórias em inspiração e ambientes em sonhos realizados, levando beleza, funcionalidade e felicidade para tantas pessoas e empresas. Tá com uma identidade visual nova, né? Então, ó, tudo novo, local novo, indústria nova, ó, Ideal Planejados, obrigada pelo apoio e colaboração de sempre. Então, vou passar o chimarrão para nossa 4ª convidada, Marcela Fattori. Que alegria você estar aqui. Com certeza. Que bom. Porque que bom que tu aceitou, né? Porque as mulheres têm medo de sentar nessa cadeira, né? Eu acredito. Dá um medinho, friozinho na barriga. Olha que eu pensei em umas desculpinhas para te dar. Não ia deixar. Eu quero muito te conhecer. Eu quero conhecer a Marcela, porque assim, ó, a gente conhece a Marcela prof, né? A Marcela mãe, né? Porque a gente meio que tava grávida junto, né? Verdade, a Marcela adolescente, que eu convivi em Santo Augusto por um tempo, assim, né? Mas hoje é a Marcela mulher real que vamos conversar. Marcela, antes de tudo, tá? Claro que tá. E se não tiver, no meio da conversa, tu vai estar. Marcela, eu sempre inicio dizendo assim, ó, para você se apresentar, tentando, tá? Porque é difícil. Quando a gente vai se apresentar, a gente geralmente diz, né? A profissão, é mãe, nossa formação. E eu queria que tu se apresentasse com outras características. Quem é a Marcela? Marcela é uma menina mulher, uma menina que viaja, que vislumbra, uma menina mulher, agora mais mulher, que virou mãe,
porque sim, agora já está no sangue, está na pele, né? É uma sonhadora, uma mulher que não cria muitas expectativas, mas que não perde a esperança. Uau, que definição! Foi Olha aqui! Foi um momento, uma virada de chave na minha vida, essa conclusão, assim. Porque a gente tem o ser humano por si só, ele tem uma coisa de criar uma expectativa, né? E a gente se decepciona muito quando a gente coloca muita expectativa nas coisas. Então, eu acho que a esperança a gente não perde, né? A esperança, ela tá ali e a gente faz ela acontecer. Agora, expectativa não depende só de ti. Quando tu cria expectativa em cima de algo ou de alguém, não depende só de ti. Então, assim eu vou. Deixa rolar. Deixa aí. E acreditando sempre, né? Eu sou dessas, eu não desisto. Eu acredito. A esperança tá ali. Como é que amei essa definição. Agora que você se definiu assim, queremos conhecer um pouquinho da linha do tempo. Tipo assim, ó. Tu nasceu aqui, né? Daí tu vai dizendo, eu nasci aqui, estudei, só que isso daí daria uma semana, então tu vai ter que resumir, né? Não, vamos tipo assim, ó, para as pessoas entenderem onde tu morou, né? Voltou agora, então quem nunca te viu conhecer da onde que é a Marcela e tal. Vamos tentar, vamos ver, eu te ajudo. Tá. Vou te lembrando umas partes. Me localiza. Então, a Marcela nasceu em Santo Augusto, no antigo Hospital Somasa, que não conheci, inclusive, né? Hoje já é um outro empreendimento. Marcela começou a dançar muito cedo, porque ela queria ser bailarina, com 3 aninhos de idade. Tu dizia bailarina? Eu falava para minha mãe, mamãe, eu quero ser bailarina. Inclusive, eu escolhi o vestido que eu queria para o meu debut, naquelas revistas Manequim, na época, né? E ali, folheando aquelas revistas, eu vi um vestido dizendo que ia ser o meu vestido de princesa. E por causa daquela foto eu queria ser bailarina com 3 anos. O vestido não foi, né? O que eu usei aos 15 anos, mas a bailarina rolou. Eu estudei, fiz toda a educação infantil, ensino médio aqui em Santo Augusto mesmo. Fui para Santa Maria fazer cursinho. Prestei vestibular para medicina, prestei vestibular. Isso que eu ia te dizer, o que tu queria fazer o quê? Daí tu sonhava, já pensava em dança ou não? Sempre. Tanto é que aos 12 anos, mais ou menos, de repente um pouco antes, me perguntaram o que eu ia ser quando crescer. E eu falava que eu ia ser bailarina e médica pediatra. E aí o destino me levou para outros caminhos, assim. Eu fui um pouco publicitária, eu fui um pouco bióloga, Tu chegou a cursar esses cursos? Eu cursei em Santa Maria, Publicidade e Propaganda. O teu primeiro vestibular foi, então? Meu Deus, gente, será que eu sabia disso? Fui ou sabia e esqueci, mas não. Mas muito pouco tempo da vida, porque não acessava tudo que eu precisava, né? Eu queria algo que me movesse mais internamente e aquilo não estava acessando. E aí eu pensei, não, eu preciso lidar com o corpo humano, então vou fazer biologia. Daí eu fui para Rio Grande, morei no Cassino, fiz 1 ano de biologia lá. E aí lá eu não cheguei onde eu queria de novo. Eu me encantei com a embriologia, com toda a parte de formação, mas não estava ainda. E aí, findo a minha trajetória, fazendo vestibular de novo, em Santa Maria e em Porto Alegre. Em Santa Maria para Educação Física, e em Porto Alegre para Licenciatura em Dança, na URGS. E aí meu olho simplesmente explodiu, né? Brilhou, meu coração bateu super forte e foi para lá que eu fui. E aí cursei dança, licenciatura em dança na URGS. Aí me aprofundei, fiz pós também em dança. E aí retorno para Santo Augusto, atuo um pouco na cena cultural de Santo Augusto. Encontro o amor da vida, né? Porque a gente tem isso. A gente ainda se reencontraram aqui porque ele também tinha ido e voltado. Meu marido, Jason, então ele estava em Londres, né? E ele, no retorno dele, na volta dele para o Brasil, eis que estávamos os dois numa festinha e ali aconteceu. E depois daquilo eu não estava muito afim que a coisa andasse, porque eu não estava afim de relacionamento sério, queria trabalhar, queria fazer a história da Marcela, professora de dança, e trazer a minha dança para a realidade da região.
E daí casei. Daí voltei para Porto Alegre. Antes disso, ainda estava participei de companhias profissionais de dança. E quando volto para cá e retorno para Porto Alegre, retomo as companhias de dança. E aí faço um pouquinho de uma trajetória profissional mesmo na área. Brinco um pouco com as danças aéreas, a parte do circo. Fui bailarina de dança aérea, de tecidos. E retorno de novo para Santo Augusto. E aí começa a história com a parte nova da Marcela, menina-mulher, que agora é menina-mulher-mãe. E aí vem o Augusto. E empreendedora. E aí vem a empresária. Quando o Augusto tinha 5 meses, aqui em Santo Augusto, nós já estávamos novamente. Aí a Marcela, empreendedora, aflorou e vamos abrir uma escola e a Petipá by Marcela Fattori nasceu. Aí tivemos a pandemia. No meio da pandemia, uma nova gestação e veio o Teodoro. E aí a gente vai embora de Santo Augusto de novo. A Petipá segue indo comigo, então agora para Santa Rosa. Exatamente. Ficamos lá 3 anos. E aí, por uma virada de chave, como falei ali no início, retornamos para Santo Augusto para cumprir com a trajetória da Petipá aqui na cidade, na nossa região. E, enfim, ser feliz aqui também, porque dá para ser feliz aqui, né? A gente consegue. Mas bacana. Não, a força que tem Santo Augusto te chamando. A Marcela vai e Santo Augusto diz, volta, vai, volta. E é bem interessante isso, porque aí tem algumas pessoas que me conhecem desde muito cedo, né, daqui, e me questionam, mas chegou ontem aqui e tu já quer abrir uma escola? Eu disse, ontem, gente... Oi? Ontem não, eu sou uma sementinha daqui, se pá foi adubo, né, dessa terra, então tô aqui por hora ficarei, né, e sem tempo para bater asa para fora de novo. Estamos aqui por um projeto bem maior, muito maior, que é essa minha escola, essa vontade de fazer a dança transcender, porque a dança na minha vida, ela transcendeu, ela me fez uma pessoa muito melhor, uma pessoa que... Enfim, algo diferente aconteceu e eu quero proporcionar isso para o máximo de gente que eu conseguir. Não, e ouvindo agora a tua história, eu pensei assim, tá, tu falava em médica pediatra e bailarina lá na tua infância. Mas a dança sempre é presente, né? Sempre presente. Tu tentava meio que evitar não ir para esse lado da arte? Eu entendo que existe... E acredito que ainda hoje, porque eu luto contra isso, né? Uma pressão, né? Com relação ao status social. É isso que eu imaginei. Porque, tipo assim, eu quero ser dançarina, mas médica, né? Eu não vou conseguir financeiramente ser feliz sendo só bailarina, né? E como eu me enganei. E como eu me enganei, né? Porque eu vivi da dança a minha vida inteira. Eu dou aula de dança desde os meus 12 anos de idade. Olha só. Então, eu ia para Coronel Bicaco dar aula, eu ia para Chiapeta dar aula, eu ia para Ijuí dar aulas. Aqui em Santo Augusto eu atuava. Então, assim, o mundo é muito maior que o nosso quarto, galera. Então, não tem... A dança, ela proporciona, assim... Se eu não ando ali de Ferrari, de Porsche, eu ando com minha Ferrarizinha ali, mas... Tá show, porque o resto todo eu tenho. E não é isso que conta, não no meu ponto de vista, né? Tem outras coisas que a dança me agregou que não tem valor. Não tem, é super valorizado. Viu? E tu não acha que hoje a gente... Tipo assim, eu acredito que até os filhos da gente... A escolha da profissão é por motivos diferentes do que na época da gente, tu não acha? Ah, com certeza. Tipo assim, ó, eles estão mais... Parece tão clichê falar, vai escolher o que te faz feliz. Mas a gente demorou para descobrir, talvez, né? Eu acho que ainda é um problema que a gente vai ter que encarar, porque é muito cedo o momento em que a gente precisa decidir o que vai ser quando crescer. Claro, né? Sim. Tanto é que a faculdade, todos os processos de entrada em faculdades que eu falei antes aqui, até eu entender que de fato era aquilo, né? Que a sementinha plantada lá no início, que era aquilo que realmente fazia sentido para mim, eu fui, de fato...
encarar aquilo como uma verdade quando eu tinha 21 anos. Então, ali eu me senti pronta. Eu disse, não, o que eu tô fazendo? Né? Como eu perdi tempo, só que não também. Porque foi tudo no que eu tempo que vivi, tinha que exatamente, tudo que eu vivi na publicidade, tudo que eu vivi na biologia... Foi necessário. Nossa, agregou muito na minha trajetória, na minha formação e na minha condução. E se tu não tivesse feito esses cursos, tu talvez não ia ver que não era aquele, né? Exatamente. Tipo, mas eu podia tentar, vai que é esse. Eu tenho um pensamento, podem chamar de louca. Eu acho que o jovem que tem dúvida, ele tem que fazer aquele curso. Ele tem que fazer aquele curso para ver se realmente é o que ele quer. Porque eu entrei em psicologia porque eu me imaginava psicóloga. Só que para eu ser psicóloga, eu ia ter que passar pelo curso de psicologia. Quando eu bati de frente com o curso, eu falei, mas não é isso, nada a ver. Não, tu publicitária, o que combina pela tua criatividade, veia de artista. Total. Né? Não, eu ia ser... Mas eu olho e penso, nada a ver. Não. É que eu não consigo te imaginar sem ser dançando também, né? Eu acho que eu também não... E olha que eu tentei, né? Me esforcei para tentar sair, mas não saiu. Não adianta. Ai, que história linda, Marcela. Então, eu quero saber da Marcela, menina. Brincava de boneca, você sonhava em ser mãe, assim? Porque não é toda menina, né? Tipo assim, eu não. Eu gostava de brincar de escritório. Eu era empresária de muito sucesso, que viajava para vários países. Aí, né? Com 19 anos eu fui mãe. É pra, tipo assim, vai. Não fica viajando aí que é... Não cria expectativa. Não cria expectativa. Eu nunca não quis ser mãe. Eu sempre gostaria de ser mãe. Mas nas minhas brincadeiras de infância, eu brincava com as bonecas, Barbies, e, né? Meu Deus, ter uma Barbie, né? Eu tinha uma Barbie, então eu fiz uma coleção de Barbies na minha infância. E eu era estilista das Barbies, daí eu largava as Barbies e ia pro sofá da avó, o sofá da mãe, e eu plantava bananeira no sofá. Eu era artista do palco do sofá. Depois eu dançava na garagem, fazia apresentação. Eu ligava o som lá, fita cassete, né? Sandy Júnior, etc. E eu fazia shows. Mas eu nunca pensei nisso, no ser mãe, como um foco, assim. Mas era um desejo. E aí, quando eu encontrei, então, que nos encontramos, eu e Jason, e aí ele era foco total em ser pai. E aí a gente começou a trabalhar nisso. Mas antes disso, o sonho maior que eu tinha era de casar, aquela coisa bem princesa, assim, entrar numa igreja, de braço com o meu pai, ter os meus avós, enfim, todo aquele protocolo, né, artístico, porque não deixava de ser uma super produção, com certeza, né? Então, era nessa ideia, assim, de fazer um espetáculo acontecer para daí sim, depois que eu tivesse cumprido com todos os meus desejos espetaculares, então vamos pro resto. E aí deu certo, né? Deu certo. Contar uma curiosidade muito linda, gente. Eu fui no casamento da Marcela, né? E ela casou. Eu quero que tu conte, nem tinha pensado de perguntar isso, mas eu quero que tu conte a história do teu vestido. O meu vestido. Então, eu tenho que cuidar porque se emociona, né? O meu vestido, então, quando resolvemos casar, eu pensei, vamos aos modelos de vestido. E aí, como eu não tinha debutado com o meu vestido lá da revista Manequim, eu fui atrás da revista, porque minha mãe guardou aquela revista. Ela existe até hoje, se não me engano. Dona Márcia deve me corrigir se eu estiver errado. E eu fui atrás do vestido da revista e ele daí não casava mais com a ideia do casamento, né? Como de 15 anos não rolou. E aí eu disse, não, mãe, deixa eu ver o teu vestido. E aí o vestido da mãe também não casava com a minha ideia. E aí, no momento de conversa, minha avó, a vózola, veio, mãe da minha mãe, e me disse, não, mas eu tenho meu vestido aqui. Eu digo, mas já, vamos lá, vamos ver. E eu era do teu tamanho, assim. Eu disse, então vamos, pois quando eu vesti aquele vestido, ele encaixou em mim, né? Um vestido com 64 anos de matrimônio. Tem uma foto muito marcante do casamento, que eu estou conversando com o meu avô, então o noivo da ocasião, né? Ele olhou para mim e ele disse assim, tu sabes que há 64 anos atrás eu estava casando com uma mulher da minha vida que usava esse mesmo vestido.
tenha muita paciência no casamento. Senhora. Não, para. Isso aqui tá demais. E aí, estamos aí, né? Com muita paciência, claro, porque casamento... Foi o conselho que ele te deu. Foi o conselho. E ele termina a frase dizendo, e ela estava tão linda quanto você está hoje. Aí terminou, né? Aí não tem. Aquilo marcou muito. A grinalda era para ser da minha avó paterna, mas a gente não encontrou. Mas um pouquinho de cada história, de cada família estava ali comigo na entrada. O meu buquê, ele tinha chá de Marcela, buquê, compondo o buquê. Então, foi assim, tudo muito planejado, tudo muito pensado para ser uma realização do meu espetáculo. Dançamos, né? Fizemos uma coreografia. E foi lindo. E estamos aí agora até hoje. Então, casados. E aí, com 2 filhos, o Augusto com 7 anos e o Teodoro com 4 anos. 2 foguetinhos tatuados na minha pele aqui, se der para ver, olha, ó, 2 foguetinhos. Que lindo. E estamos aí, curtindo essa loucura que é ser mãe, né? Essa loucura. Não tem. Se fosse fácil, teria graça. Essa semana eu passei por uma mãe, recém-mãe, que acho que tá meio que, sei lá, 2, 3 meses. O puerpério diz que é 40 dias, mas tem mães que, no meu caso, nessa última gestação, durou 1 ano, eu acho. Eu não acredito, né? Nesse... Enfim. E ela tava, assim, na praça, com o bebezinho, assim, dormindo. E eu olhei e falei, meu Deus, que misto de saudade e pavor. Porque aquele ser depende tanto de ti, porque daí o Bruno também era de ficar, só dormia no colo. Só que daí me deu uma saudade e eu não soube me expressar para ela, acho que eu apavorei ela, mas nessa época a gente tá meio assim, né? Não tá raciocinando direito. E aí eu falei pra ela, meu Deus, que saudade. Mas é ruim e é bom, né? Eu falei pra ela, é um misto de amor e ódio. E ela me olhou com um olhar, tipo assim, como ódio, mas não quis dizer ódio. Mas eu quis dizer assim, ó, como pode a maternidade ser boa e ruim ao mesmo tempo, na mesma intensidade, no mesmo dia, 1000 sentimentos. Tu tem vontade de matar o teu filho, é o teu maior amor da tua vida, mas não é matar de morte. Os pensamentos intrusivos, né? Eles estão o tempo inteiro ali, ó. É louco. É assim, a definição de ser mãe é assim, ó. O que é ser mãe? É louco, né? É louco. Não, deixa você definir. A minha definição mas é denso, né? É denso, é tenso, é louco, é uma alegria enorme, né? Não tem, é um amor incondicional, de fato. E aí eu trago umas vivências que eu tenho com a minha profissão também. Depois que tu vira mãe, tu não é mais só mãe dos teus filhos, né? Tu é mãe dos filhos dos outros. E se tu vê uma coisa ruim acontecendo, tu vai lá tomar as dores daquela criança, daquela mãe que daqui a pouco não tá ali. E tive experiências há pouco tempo com minhas alunas, porque quando saímos para festivais, por exemplo, eu sou a mãe delas, porque eu sou responsável por elas. E eu defendo com unhas e dentes, e se for preciso, a gente faz até umas loucuras, né? E não vou mudar, é assim que eu sou e você, porque eu sou assim com os meus filhos. E eu quero que os meus sejam defendidos assim pelas outras mães também, né? Então esse olhar da mãe, não sei. Não, e aquela frase da mãe da gente, né? Tu só vai entender depois que tu for mãe. Não, essa frase não tem, ela tinha que ser estampada no Total, só vai entender depois que tu for mãe, porque daí tu pensa, ai, tu faz aqui, revira os olhos, né? E daí, quando acontece, tu pensa, a minha mãe dizia. Agora eu entendo. E a gente mudança, se vê repetindo as mesmas coisas. Totalmente. E é uma mudança que começa... É muito maluco, porque ela começa lá, quando tu nem descobriu ainda, né? Não fez nem o teste de gravidez. E tu já sente que as coisas estão diferentes. Tem uma sensibilidade, anteninhas novas aí apitando e de fato... É isso. A intuição fica mais afinada, ela apura mais. Tu fala e aquilo acontece, é impressionante. Então, escuta a mãe, galera. Escuta a mãe. Escuta a mãe, exatamente. Não adianta. Não, e não adianta, porque quando a gente tem que ouvir, a gente não escuta a mãe. Não. E daí, depois que a gente é a mãe, a gente
é a maturidade que a gente tava falando, né? Exatamente. Marcela, eu quero saber a Marcela artista. Vamos voltar na Vamos Marcela lá. artista, porque eu te vi num palco, acho que uma vez, e foi a coisa mais emocionante. Ai, obrigada. Que tu dançou aquarela? Não, não é aquarela. Alegria, não foi? Aqui em Não, Santa mas Augusta? não era do Toquinho? Ah, aquarela. Aquarela. No meu espetáculo, na É, 2019. isso aí, 2019. Isso. Nossa, parece que foi ontem. Parece, mas já não foi. Tu Depois dançou daquilo- outras vezes? Dancei. Em outros espetáculos Sim, teus? sim. Eu evito, quando eu produzo um espetáculo, não sou eu o foco, né? É óbvio que eu me dou e é com todo o meu corpo que eu faço aquilo. Mas não é pra mim, né? Eu não tô ali para as pessoas me verem. Eu quero que elas enxerguem aquelas pequenas estrelinhas ali que estão dando tudo lá no palco. Então, não é meu foco apresentar nos meus espetáculos, nos que eu produzo. Mas a Marcela artista, ela teve sua trajetória bem artista mesmo, vivendo da arte, da dança e da performance nas companhias, no Balé da URGS e no Grupo Necitra, em Porto Alegre. A Marcela artista, ela viajou para fora do país, ela brincou fora também, não fez temporadas longas fora, não, mas ela pôde experienciar, né, vivenciar outros idiomas da dança. E o palco é um lugar que ele traz medo, ele traz angústia, ele traz ansiedade, ele traz aflição, mas é o melhor lugar do mundo para se estar, para se realizar. E é isso que eu tento proporcionar para as minhas pichocas lá, né? E para as maiorzinhas também, porque eu tenho uma bailarina hoje que tem 35 anos, que está se realizando. Eu acredito que ela esteja. Essa conversa tá me dando, tipo assim, vem uns arrepios e vem. Porque, gente, se vocês estão assistindo e estão se arrepiando, que loucura! É um propósito. Eu acho que a gente vem com um propósito. E eu entendi o meu propósito. E não foi tão fácil assim, né? Eu busquei muitas veias de todos os tipos, assim, para entender que a gente tem um porquê de trabalhar com aquilo e por que as pessoas escolhem você para fazer isso, né? Para atuar numa criança de 2 anos e meio, por exemplo, que não sabe nem andar direito, né? Ela tá ali entendendo sua base, como é que ela tem que se organizar, o peso da cabeça, o peso dos membros, e enfim, onde é que ela tá nesse mundo? E por que ela tem que ouvir aquela pessoa que não tem nada a ver com ela? Então, como isso acontece, é aí que eu te digo, Grazi, parece clichê, não sei, até meio forçado, mas não, eu acho que a gente tem um propósito. Eu acredito muito nisso. E espiritualmente, energeticamente, chame como quiser, se é Deus, se é universo, se é energia, eu lido com tudo isso, né? Eu tenho o cheiro da bailarina, eu tenho o remedinho da bailarina, eu tenho, enfim, tudo bailarina porque tá no meu mundo, né? Mas em casa, com os meus filhos, não é diferente. Obviamente que com os filhos da gente tem que tem a parte do educar, né? E aí que tu não vai educar os filhos dos outros, tu vai proporcionar, mas educar é os da gente. Então tem seus nuances, né? A Marcela mulher mãe, a Marcela mulher professora, a Marcela mulher. Então acho que é isso, é nuances. Não, quando tu falou de palco, eu me arrepiei. Depois, quando tu falou de 35 anos, a bailarina, eu me arrepiei. Porque tu proporcionar isso para uma pessoa... É assim, ó, não tem idade. A arte não tem idade, não tem que ter, né? Não tem que ter. E eu entendi isso, e aí que vem as trajetórias, né? Eu entendi isso quando eu participei de um projeto dentro da universidade que eu dava aula, eu assumi um projeto que já estava em andamento e eu era com o pessoal da educação física e eu trouxemos o projeto para dança com deficientes visuais, surdos, cadeirantes e com diagnóstico de alguma dislexia, algo mental, quando estavam toda aquela galera ali e eu
crua, nunca havia trabalhado com pessoas com deficiência, e eu entendi que nada limita o movimento, o querer dançar, o fazer acontecer, né? E depois ainda, uma bailarina em pontas, aos 86 anos, Nossa. na CEDEG, lá com Edson Garcia, em Porto Alegre, também tivemos uma experiência muito bacana. Então, assim, não existe limite. A gente que coloca essas barreiras, né? Então, tem que ser leve, né? A gente conhece umas pessoas que são leves, a gente tem que ser leve. Tem que curtir e cumprir com a trajetória, e era isso. E tu sempre foi assim, de ver esse lado, sei lá, artístico, geralmente, como é que eu vou perguntar? Dizem veia artística, né? Que as pessoas têm uma veia artística. Tu acredita nisso? Aflorou mais em ti? Tu sempre notou que tu teve? Ou todas essas vivências foram vendo... Porque parece que tu vê a vida colorida, né, Marcela? Já te falaram isso algum dia? Já me falaram. E eu, às vezes, acho que não, sabe? Esses dias, não faz muito que me falaram isso. Porque, às vezes, eu ando na rua e eu não noto isso. Porque uma amiga me atacou esses dias e digo, viu, mas tu caminha dançando até na rua, né? Eu disse, sério? Não sabia. Porque eu ando e de verdade, eu tento... Porque a gente tem tanto problema, né? E não dá para trazer isso tão para perto, apesar de ser necessário. Porque a dança, ela cura isso também. Então, eu acho que eu vejo a vida colorida, mas poderia ver mais ainda. E com relação à pergunta que tu fez, eu acho que sempre eu vi potencial em todo mundo. A minha mãe, ela deu aula na APAE aqui em Santo Augusto muito tempo. Além da APAE, ela deu aula no interior, nas escolas do interior, e eu pedia para ir com ela para fazer oficina de dança com as alunas dela. E na APAE também, eu ia lá e eu com, sei lá que idade eu tinha, 10 anos, 12 anos, e ali eu não via a diferença, sabe? Eu vou tomar uma antes que tu me pegue. Não! Vamos tomando. Então, acho que sim, eu acho que esses projetos, essas situações que ocorreram do projeto com os deficientes, Viver Faz a Diferença era o nome do projeto, o projeto com a galera da melhor idade lá, no Edson Garcia, da CEDEG, eu acho que isso tudo aconteceu, caiu para mim como aí eu vou chamar de destino, vou chamar de universo, vou chamar do quê? Coincidência? Não acredito que seja, eu acho que era um propósito, que estava escrito para mim aquilo ali. Porque eu já havia desenvolvido isso antes, né? Era uma forma de eu tentar melhorar aquilo, de repente, ou entender que aquilo fazia parte de mim, de fato. E quando tu resolveu empreender, dá muito medo, né? Dá. E tu é daquelas, assim... Isso eu não sei, tá? Tô te perguntando porque eu não conheço teu lado, assim, né? Porque a gente também se definir, se conhecer, assim, não é todo mundo que sabe dizer, não, eu sou assim, né? Talvez tu nunca tenha parado pra pensar. Tu vem a ideia e tu abraça a ideia, ou tu diz, eu não vou fazer isso, não vai dar certo. Tu é positiva e... Bom, tu falou no início que tu é assim, né? De acreditar que vai dar certo. Eu também sou assim. E pessoas desse tipo são meio que chamadas de louca, né, Marcela? Totalmente. Tipo assim, tá louca que tu vai fazer isso? Em Santo Augusto, vai abrir uma escola de dança. Exatamente. Vai sair em Santo Augusto, ninguém te conhece em Santa Rosa, tu vai abrir lá. Louco, né? Mas eu acredito. É isso, eu não crio expectativas. Mas eu tenho esperança. Mas tu coloca expectativas. Claro, eu acho tipo, que a gente... não é colar expectativa, tu dá o teu melhor, assim, o teu sangue. Exato. Pra dar certo. É como que tu listar os teus objetivos ali, né? E dentro do planejamento, então, uma lista do que é possível. E a partir dali, bom, se eu elenquei ali 2 possíveis, então nós vamos dar o sangue. E aí... Abrir uma escola em Santo Augusto é fechar um ciclo e encarar um outro maduro, né? Com um outro propósito. É trazer a minha verdade para aquilo. E é uma verdade que não tem aqui, né? Cada um tem o seu trabalho, o seu propósito, então acho que sim. Dá medo, dá. Tanto é que eu abri a escola em Santa Rosa. Eu trabalhava
com a Petipá dentro de outras escolas em Santa Rosa, né? E aí, quando eu quando eu montei a escola em Santa Rosa, eu digo, não é aqui o lugar dela. Porque eu não terminei aquilo que eu listei lá em 2019, não finalizei, eu preciso terminar. E aí é Santo Augusto e voltamos para cá e abrimos. Dá medo? Dá. Tanto é que eu estou com a escola há 1 ano e meio. Aqui, de volta, né? A escola, ela nasceu lá em 2019, então ela não é o projeto da escola nasceu lá em 2009. Então, não é uma coisa assim, fiz... Até porque a gente precisa trabalhar para conseguir montar as coisas, né? As coisas têm custos. Mas... dá medo, dá. A gente lista, faz a conta, vê como é que consegue administrar e vamos começando devagarinho. O projeto da Petipá by Marcela Fattori em Santo Augusto, ele iniciou. Mas ele tem 4 pilares. Então, desses pilares, 2 estão aqui, montados e estruturados. Daqui a pouco aparecem os outros 2. E assim a gente vai indo. O negócio é ver crescer, né? É regar, é alimentar, é proporcionar. E é chamar a galera. E aí não é nem chamar, eu acho que é atrair. Porque a gente só atrai, é impressionante. O público da Petipá, eu faço questão sempre que esse público fique comigo para sempre. Porque é uma galera que realmente quer que aquilo dê certo, quer fazer acontecer. Que se identifica com o teu trabalho. Exatamente. E alimenta, então, né? Faz com que aquilo que... daqui a pouco tu tá lá, não vai dar certo. Aí chega uma mãe ou uma bailarina e aí tu... Não vai dar. Vai. Se não tá dando, vai dar agora, né? Então a gente vai assim, a gente vai indo. Tu tava falando 2019 e eu lembrei do Mulheres de Valor, né? A gente tem um evento... Foi em 2019, né? Foi. Ou 2018? 18. Porque daí 19 foi a segunda edição, daí tu já tinha ido, eu né? Já tinha. Uhum. Vou tentar resumir. O Mulheres de Valor foi um grupo de mulheres, assim, aleatórias, que a gente se reuniu, não tinha nada a ver uma com a outra, nem convivia, né? E aí, eu acho que na primeira reunião, quando elas deram a ideia do evento, eu falei, tem que ter dança nisso aqui. Tem que ter, sei lá, tem que ter um negócio muito louco, eu dizia. Tem que ter um negócio, eu imaginava um negócio assim, muito. Falei, tem que chamar a Marcela. A Marcela é uma artista. Eu dizia em tudo que é grupo, a Marcela é uma artista. E realmente muita gente não conhece. Incentivadora, né, gata? Sim. Então, o Mulheres de Valor foi um evento ousado para a época. Imagina, 6, 7 anos atrás, não se fazia eventos assim. E a gente queria unir essa parte de levar uma consciência para as mulheres. E a gente dançou, né? A gente fez uma performance pequena, que aos olhos das outras, mas elas só fizeram um negócio em roda lá. Não, mas tinha muita coisa por trás daquilo. Tinha. Era música, eu me arrepio de novo. A Marcela entrava fazendo como é que chama? É performance mesmo. Uhum. Ainda bem que tem em vídeo isso. Eu vou postar isso daqui uns dias de novo para relembrar, porque é um texto que tu adaptou, né? Eu. Uhum. Era revolucionário, assim, ela entrar fazendo aquilo e falando aquelas frases fortes. Em Santo Augusto, numa cidade de 13 mil habitantes, há 7 anos atrás, com mulheres... Agora tem muito evento de mulheres, agora está se falando muito nisso, mas na época não era, né? Era uma luta, né? Da gente se apoiar. E ainda hoje, apesar de todos os eventos, eu acho que falta esse laço, né? Eu acho que a gente precisa dar a mão e não soltar, né? Mas... E ali a gente estava querendo dizer... Tava. Porque a gente se dava a mão, não, sério, isso aqui não tem cabimento do jeito que eu tô hoje. Muito sensível, Elê. E da mão, era, como é que diz, literalmente se dar a mão, porque ali a gente se dava as mãos. A gente dançava em roda, né? A gente fazia a gente atraía as outras mulheres, convidava. A gente tipo, vem, vamos parar com essa rivalidade e vamos dançar e vamos sentir essa essência feminina, vamos, sabe? Então, assim, foi muito ousado. Quem tava dentro da organização, que era nós, era eu, você e mais umas 4 ou 5, né?
E as pessoas presentes talvez não se deram conta. Mas muitas saíram tocadas. Até porque ainda hoje, quando lançam os eventos de mulheres, tem gente que vem falar para mim daquela performance, daquele... E no ano seguinte eu acabei não conseguindo estar aqui, né? Mas eu acho que é um evento que marcou muito realmente esse início desse trabalho, dessa busca por essa parceria, né? Por esse... dar a mão. E tu sabe que todos esses eventos, Marcela, quando tu falou de palco ali, me arrepiei também, porque naquela época eu já sentia que eu já me colocava no palco, nem que fosse falando um texto, apresentando. Sim. Mas eu sentia que eu tinha capacidade para estar num palco falando para mulheres. É que eu vou chorar também. Mas precisou todos esses anos porque quando tu falou do palco, quando a gente se vê num palco, você dançando e eu falando, usando a minha voz, o meu dom, é muito louco o que acontece. Né? É um negócio divino que tu falou ali, que tu entende e tu olha e fala, nossa, eu nasci pra isso aqui. Propósito. Se tu falar, eu nasci pra isso aqui, dependendo pra quem tu falar, vai parecer arrogante. Vai tá se achando, né? Se achando mais que as outras pessoas. Não, quando eu tô num palco falando alguma coisa que eu olho no olho da pessoa e que eu sei que tocou, eu penso, eu nasci pra isso. Eu tô aqui fazendo E tu sente também. É óbvio. E tu sabe que tu tocou num ponto que eu acho que de novo, a gente tem que administrar isso no nosso interior, assim, no nosso interno, que é o que tem. Eu, com quase 40 anos, vou subir num palco e vou arrasar lá em cima, porque sim. Porque a minha dança, ela não precisa ter uma abertura de 180 graus. Eu não preciso fazer 32 fouettés, as bailarinas vão me entender. São coisas técnicas, né? Detalhes técnicos super importantes que eu vivi lá quando eu fui profissional. Hoje não é o que eu quero passar. Hoje o que eu preciso e o meu objetivo é que tu te arrepie. Emocionar através da arte da dança. E mais uma coisa, que tu entre no meu evento, tu sente lá naquela cadeira que não é a mais confortável, não é? E tu fique 1h30 vidrado naquele palco e tu, quando terminar aquilo, corre aquela lágrima e tu diz assim, já acabou? Então é isso. Eu não me preocupo em absolutamente nada. Não vou dizer nada, mas é muito irrelevante a porcentagem, o pedacinho de preocupação que eu tenho com o que os outros estão pensando com relação ao meu trabalho. Meu trabalho, ele é genuíno, porque eu acesso as crianças, trabalhar com criança, trabalhar com adultos, trabalhar com gente. Não é fácil, Grazi, a gente sabe disso. Uhum. E tu encarar um público de 600, 700 pessoas, 1000 pessoas, com leveza e acessando pelo menos 10%, que seja 1% de quem está ali te assistindo, valeu já. E o que os outros pensam, ótimo, podem pensar, né? Como é que é? Falem bem ou falem mal, mas falem. Porque é isso, o nosso nome ele tá aí para ir ao vento mesmo e que se propague. Essa semana eu postei uma frase que eu amei, diz assim, ó, por que você quer agradar todo mundo? Você nem gosta de todo mundo. Então, não é? Às vezes nem os que a gente gosta a gente quer agradar. Não, e tipo assim, o sentimento que tu vai aflorar através do que tu faz, vai aflorar o que cada um tem dentro de si. Vai se identificar, a gente vai atrair, independente do trabalho que tu faz na vida. Não é todo mundo que vai gostar. Daí tem outra frase, porque eu adoro frases, né? Só que daí, quando eu vou falar, eu vou dizer que nem aquela frase. Daí eu vou falar e esqueço a frase. Bom, eu quero agora... Tu acompanha um pouco do projeto Mulheres Reais? Alguma coisa que dê tempo? Alguma coisa assim. Então, Marcela, tem algo que eu pergunto para elas, nas participantes do projeto, que são 20 a cada edição, né? E tem algo que é muito emocionante, assim, que tem uma fase do projeto, quando eu já tá afunilando, assim, para final, que elas têm que fazer um vídeo falando com elas mesmas, meninas. Tipo assim, o que você falaria pra Marcelinha, pequenininha lá, né? E aí a gente geralmente não pensa nisso, né? E então eu quero te perguntar, o que tu falaria, assim, encontrou agora aquela pituquinha ali? A bailarina. A que queria ser bailarina.
Vai correr uma lágrima. Não faz mal. A gente seca e segue a vida. Eu acho... Agora engasgou, né? Eu já encontrei ela. E eu falei pra ela, inclusive, que tu não precisa dançar sempre na frente, tu não precisa aparecer sempre. Tu pode ser a coadjuvante, mas vai dar certo. Vai dar certo porque tu vai te surpreender com os degrauzinhos que tu foi subindo. E às vezes, não tendo o foco de luz em ti, vai valer. Tu pode estar fora do foco, mas quando o foco focar, te prepara. Porque vai acontecer e tu vai iluminar mais do que tu imaginou um dia na tua vida. É isso que eu já falei para ela. E eu abraço ela seguidamente, Grazi, porque não é fácil, né? Não é fácil ouvir, muitas vezes, na minha história eu ouvi que eu não era um padrão para ser o que eu sou ou o que eu fui. E que eu nunca ia ser bailarina. E quando eu me vejo dentro de companhias, e quando eu me vejo inspirando outras meninas, e quando eu me vejo inspirando os meus filhos, e inspirando a minha família, que, meu Deus, toda a vida me deu todo o suporte do mundo, eu olho para ela de novo, eu abraço ela e digo, nós conseguimos. Nós conseguimos e nós vamos seguir, porque a gente precisa mostrar para quem ainda acha que não está o foco, que o foco não está nela, a coisa vai acontecer. Então, acho que sim, a gente não pode desistir da gente, né? Dá a mão para ela e vai. E segura e não solta, porque é assim que é. Não estava previsto essas lágrimas, mas elas rolam e tudo bem, e coisa boa poder deixá-las rolar, né? É. Tipo, tu sabe que eu sempre fui muito chorona, e tipo assim, ai, tá chorando de novo, para, não vai começar a chorar. E agora, eu no meio da conversa, eu choro, eu já... Porque não é um choro, assim, eu não sei chorar, assim... tipo assim, de fazer careta, assim, é o meu jeito de chorar, sempre, na alegria e na tristeza. E agora eu deixo ela vir, por isso que eu pensei, se chorar... Chorou. É emoção mesmo. E é. Tá, e agora eu quero saber, assim, ó, eu sei que muitas mulheres na tua trajetória te inspiram, né? Sim. E é difícil dizer essa, e geralmente é a mãe, né? Mas não queremos a Márcia nessa pergunta. Não podemos dizer a Márcia, porque seria ela a resposta, acredito, né? Que é uma mulher maravilhosa. Seria. Uma mulher que mais admira, eu coloquei aqui, não vale família, porque daí vai a avó. Tem. Meu Deus. Às vezes, assim, sabe quando se tu quer citar alguém, assim, que tu admira, que te inspira, que também é uma das fases lá que as mulheres fazem vídeo falando, sabe? No projeto. São muitas mulheres. Das que não estão consanguíneas a mim, né? Que não estejam... Eu acho que eu posso citar porque veio ela agora, assim, e foi uma pessoa muito importante para mim, que é a Lisete Arnizu. Ela foi é uma bailarina de flamenco, que inclusive me ensinou bastante. E ela carrega... Em nome dela, eu coloco as outras todas que, através dela, estiveram na minha trajetória como mulher, como profissional e também como mãe, né? Para além das minhas de perto. Então, a Lisete foi minha amiga, foi minha coordenadora do curso. Ela foi coordenadora e criadora do curso de licenciatura em dança em Porto Alegre, lá na URGS, e ela foi realmente uma figura muito importante e que determinou muito da minha trajetória também na cena cultural de Porto Alegre, né? E fora de Porto Alegre, porque com ela, através dela, com o Balé da URGS, com as companhias, a gente ultrapassou as barreiras do Rio Grande, né? E fomos, inclusive, para fora do país. Então, é uma mulher que está... para sempre na minha trajetória, para sempre na minha história, e é bem super importante, uma luzinha para mim. Se você tivesse o poder de mudar
uma coisa no mundo. A gente não tem, né? Não. E a gente se conforma, né? Mas vamos sonhar um pouquinho, assim. Eu uma varinha assim, plim, vou mudar algo. E nem se, como é que diz, nem fica pensando numa resposta, assim, porque é muito pessoal o que te vem na cabeça. Ou, se não vier nada, não tem problema, a gente passa. Porque eu não conto essas perguntas, né? Viu? Mas é bem interessante, porque, assim, fica meio que num clichê, né? A história a falta de empatia das pessoas, né? Eu acho que a gente precisa olhar mais o outro, mas não no sentido de ceder ao outro, mas é dar um espaço para o outro. Eu acho que a gente... Se colocar no lugar. Ou de repente não tanto assim, mas de tu entender... Porque às vezes a gente pensa um pouco, não em se colocar no lugar, mas em dar espaço para aquela reação ou para aquela ação, sabe? Isso é uma coisa que eu demorei muito a entender. Que às vezes se tu chora, eu não preciso chorar pela mesma coisa que tu chorou. Porque de repente não acessou algo em mim como em ti, mas eu vou entender ok, eu não preciso te julgar por isso. Então, daqui a pouco, menos julgamentos, mais empatia. Eu acho que eu e a outra. Não, é clichê, mas é bom ouvir isso. Faz bem, né? Porque é algo que realmente mudaria, né? Ficaria tudo mais leve, né? Claro, comemorar a vitória do outro e dar a mão ou o abraço, né, para a derrota, porque, sim, somos feitos de vitórias e derrotas. Então, ok, mas eu acho que esse olhar de menos julgar, de mais toque, acesso, né? Vamos se olhar no olho de novo, né? Nesse sentido. Amei. Aqui eu iria longe, porque eu queria perguntar os teus gostos, assim, mas a gente não pode ir muito longe. Eu gosto de perguntar o que tu gosta de assistir, o que tu gosta de ouvir. Mas tu tem alguma música, assim, da tua vida que tu ama, tu diz assim, bah, essa música é a música da minha vida. Tem? Tenho. E são... não é só uma, né? Mas Alegria é uma música que tem um significado gigantesco para mim. Coisas da Vida, da Rita Lee. Maravilhosa, poeta, né? Cazuza, a discografia toda, eu acho. E assim a gente vai. Mas, assim, uma música que eu escuto toda vez. Alegria de quem? Cirque du Soleil. Aquela só instrumental, assim, né? Ela é cantada, não. ela é cantada. Alegria. Sim, tá. Não sou muito boa cantora. Mas eu entendi. Se a gente fala no Google assim, ele entende. Ela vai. No YouTube então, agora tem também. Essa música é uma música que eu escuto e ela me toca do início ao fim. Porque ela começa de um jeito... Ela começa grave, né? De um jeito bem tocante. E ela termina no infinito. E essa é a música da minha vida, eu acho. E as outras todas daí vão Ai, Marcela, alimentando. eu amei tudo. Eu amei. E não dá mais pra gente papiar. Nós temos que partir pro final. Mas eu adorei te conhecer, assim, ó. Então, agora o Bate e Volta Smart Shop, que é assim, Marcela, eu falo uma palavra, o que vem na tua mente. Quiser falar uma frasezinha, mas assim, é rapidinho, pai tá? Porque é tenso, né? Dá um nervosinho, né? E ó, eu já tô aqui com o meu smartwatch, que é muito maravilhoso para presente de Natal. Ó, pensou num presente, pá, olha que coisa mais linda, gente, confortável no braço. E eu vou dar o play aqui, então, tá? Porque, ó, é o acompanhante perfeito para todas as atividades físicas também. Foi valendo infância, dança, superação, lesão. Muito bom. É que essa parte eu não contei. Alegria, meus filhos, arte, minha escola, tempo, não temos, amo comer, pizza, amo beber, cervejinha, fé, Deus e universo, sucesso, foco, lugar, minha casa, medo, não tenho, ousadia é usar um cropped?
Muito bom. O que me faz rir? Conversar com as amigas? O mundo precisa de... Menos julgamento. Ser mulher é... Tudo. E esse foi o papo com essa maravilhosa que, sabe o que eu faço? Quando tem uma pessoa que eu quero tomar um mate e não tomo, eu chamo pra cá. Tá aí. Esse mate público. Quantos porque anos a já Monique, faz? eu chamava pra... Não, vamos tomar um mate, vamos lá no podcast. E assim é o mate. Porque, a gente só dá risada. Virou uma choro, piada riso. já. Porque a gente diz, vamos se encontrar e... Na praça. Desde que tu voltou pra cá... Tu tava barriguda, eu também. Nós já tava aí marcando Tem esse uma negócio. foto do Bruno e do Teodoro. Do Augusto? Do Augusto. O Augusto tem quanto? 7. Não, do outro então. Porque eles eram... Nós tava grávida junto do Teodoro. segundo. Do Teodoro. Isso, É do verdade, Teodoro. é verdade. Eles tinham meses, os dois na cadeirinha do Papai Noel. É verdade. Essa foto eu não tenho, Grazi. tenho essa foto. Faz favor. Aham. Tá ali meu WhatsApp. Gente, que mulher maravilhosa. Obrigada. Gente Tu quer, do tu céu, quer, tu sério. Então eu quero te presentear com esse copo da Sublink Personalizados, que é uma empresa que agora tem uma loja física em Santo Augusto também, na Avenida Central, perto ali da Agropecuária Geral. E eles têm, assim, uma gama completa de produtos personalizados. Tudo que tu imaginar para personalizar, para você presentear os teus clientes, os teus colaboradores, agora final de ano, né? Copos, agendas, almofadas, canecas, canetas, camisetas, copos térmicos tipo esse. A gravação é perfeita, gente. E olha só que novidade agora para o final do ano. As bolinhas personalizadas de árvore de Natal com a foto da tua família ou para presentear, isso é muito legal também. Então, Sublink, obrigada pela parceria e por sempre presentear cada convidada nossa com esse carinho. E dessa forma, te agradeço, Marcela, Obrigada. que foi muito leve, muito gostosa. Eu nunca imaginei que ia chorar desse jeito. Não, e vinha os arrepios, vinha, falava, meu Deus. Tu é maravilhosa, mulher. É porque somos, muito obrigada. E obrigada por tu ter aceitado, porque é um desafio. A gente tem medo, né? Tem. Eu acho que a gente... Na verdade, a gente cria uma expectativa ruim, né? Por estar exposta a uma entrevista, enfim, a um questionário. Vou me abrir coisas que eu nunca que eu vou falei. falar? Exatamente. Todo mundo tem medo. Quem tem medo. Eu não.